Boa noite, meu nome é Maria Fernanda, eu sou aluna do curso de Pedagogia da São Judas de Guarulhos. Atualmente eu estou no 5º semestre e eu vim apresentar o meu plano de aula. Seria um plano de aula para 3º ano de ensino fundamental 1, de 1º bimestre. A carga horária seria 3 aulas de 35 minutos cada e o tema seria fauna e flora. A área de conhecimento da BNCC é Ciências da Natureza. A aplicação e fixação seria levar conhecimento para a turma e colocá-los em contato com o tema fauna e flora, para ampliar a sua compreensão referente aos diversos tipos de animais e plantas e suas funções na natureza. A metodologia ativa nesse primeiro momento da aula seria uma aula expositiva, porque eu utilizaria esse primeiro momento para apresentar o tema para os alunos no desenvolvimento da atividade, né? Na primeira aula, iniciaremos adentrando no tema, explicando sobre a diversidade de animais e plantas, sobre o ambiente que cada um ocupa e se desenvolve, sobre o que é fauna e a flora e qual é o seu papel no meio ambiente. Nessa primeira aula, os materiais que a gente utilizaria seriam livros e revistas que tivessem animais diferentes, plantas, diversos tipos, para eles aprenderem a diversidade, a importância no meio ambiente tanto dos animais quanto das plantas, para eles irem conhecendo esse assunto. E referente à nota, seria avaliada no final da sequência, junto com a participação de cada aluno. A gente entende que cada aluno tem a sua dificuldade, cada criança tem os seus pontos, né? Tem crianças mais abertas, tem crianças mais tímidas, mas a gente avaliaria a participação de cada um. Em todos os processos da aula, do desenvolvimento deles no projeto, porque são 3 etapas, né? Então, teria em grupo, participação em grupo, seria avaliada, entre outros fatores. Na segunda parte do plano de aula, a metodologia já seria outra, seria aprendizagem entre pares e o conhecimento prévio a animais e plantas de diversos ambientes, que a gente já teria visto nesse primeiro momento da aula, né? E eles colocariam isso em prática agora. A atividade seria, começando com a separação de turma, seria a atividade de avaliação realizada em duplas para complementar informações e aprendizagem, além de interagirem entre si. O desenvolvimento da atividade, após a discussão, serão distribuídas fichas técnicas para que cada dupla escolha um bichinho e preencha, com informações como nome, tamanho, alimentação, habitat, características e etc. Eu imprimi um modelinho aqui de exemplo, que seria esse daqui, já está até preenchido. Eu escolhi uma ficha técnica da borboleta como exemplo, e aí tem informações como nome, número de patas, asas, cobertura do corpo, tempo de vida, alimentação e onde vive. No caso da borboleta, o nome é borboleta, o número de patas são 3 pares de patas, as asas são 2 pares de asas, cobertura do corpo é chamada de exoesqueleto, desculpa. O tempo de vida são mais de 3 meses, uma borboleta adulta. A alimentação é o néctar das flores, é um ser herbívoro. E onde ela vive? Em florestas, jardins e sítios com flores. Então, após o preenchimento a atividade seria o preenchimento dessa ficha técnica de acordo com as informações que eles já pegaram na primeira aula, no primeiro momento. Os recursos utilizados seriam revistas e livros, como da primeira parte, a ficha técnica, que seria impressa pela professora, já levada pronta, eles só iriam preencher, impressa em folha sulfite, lápis e borracha. Referente à nota, a atividade valerá 5 pontos. A participação de dupla também será avaliada no final de sequência didática. Na terceira parte do projeto, da sequência, seria a aprendizagem entre pares, a metodologia. Conhecimento prévio
continuaria sendo animais e plantas de diversos ambientes, como eles já estudaram nas primeiras partes, nos primeiros momentos. A separação da turma nesse momento seria em duplas também, para complementarem as informações. O desenvolvimento da atividade neste momento. Em seguida, faremos uma última atividade para fixação. Os alunos irão ligar pontos em uma cruzadinha impressa pela professora para relacionar cada animal ao ambiente onde ele vive. Exemplo, ligar a figura do peixe ao mar. Eles vão ter as figuras e eles terão que ligar umas nas outras. Para finalizar, eles dirão à turma o que aprenderam e acharam de mais importante em cada animal, compartilhando seus aprendizados com toda a sala. Eu também imprimi um modelinho e eu preenchi para saber mais ou menos colorido, para ficar mais claro. Aí eles teriam que ligar cada animal ao seu ambiente. Por exemplo, o cachorro, a casinha de cachorro, o coelho, a toca, o passarinho ao ninho e o pato ao lago. Aí seria mais ou menos isso. Também ajudaria na fixação. E os materiais utilizados nessa parte da atividade seria a ficha técnica impressa pela professora em folha sulfite já preenchida e atividade para ligar os pontos já impressa. Cada atividade valerá 5 pontos, sendo as duas atividades totalizando 10 pontos, e a participação da dupla também será avaliada, como eu já tinha informado. Os alunos também no final poderão compartilhar os seus aprendizados, né, com a turma, cada um explicando o que aprendeu, da forma que aprenderam e qual animal acharam mais interessante, o que eles acharam mais interessante no projeto em si, o que eles aprenderam de cada animal. Eu fiz este plano de aula da fauna e flora porque eu acho um assunto muito importante, principalmente na infância, eles saberem a importância das plantas, saberem que não pode desmatar, que os animais são muito importantes para o meio ambiente, que a gente precisa dos animais, por exemplo, a borboleta, a abelha, para eles saberem a função de cada um na natureza, eles entenderem a importância de onde vem, enfim. As habilidades a serem desenvolvidas nesse plano de aula, nessa sequência didática da BNCC seriam identificar características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, dos animais mais comuns no ambiente próximo. Que tem tudo a ver com essa relação dos animais, né? Que a gente já falou nas aulas anteriores. Seria descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, etc., que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. E o terceiro seria identificar as principais partes de uma planta, raiz, caule, folhas, flores e frutos, e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. Então, teria tudo a ver com a nossa aula sobre animais e plantas, né? A nossa fauna e a flora. E acredito que será muito legal aplicar isso em aula e que seria muito produtivo e interessante, principalmente para eles, para esclarecer dúvidas e apresentar os assuntos, os animais, toda a diversidade que tem na nossa natureza. E também no final de cada atividade impressa, eles poderiam estar colorindo os desenhos, todos os desenhos, que ajudaria na coordenação motora dos alunos. E a parte de dividir, né, o que cada um aprendeu entre a sala, entre o grande grupo, porque isso acaba trazendo um aprendizado maior e uma fixação maior para quem está no ambiente também. Esclarecer dúvidas para eles no final da aula também faria parte do plano,
E seria isso. Eu acho que seria um plano muito interessante de aplicar. E eu fico por aqui.